Olá, queridos, olá, queridas. Esses dias eu estava pensando numa coisa que aconteceu na minha vida e acontece na vida de vocês, e depois eu explico por que eu fiquei pensando nisso. Eu estava lembrando da minha infância, de quando eu fui para a escola a primeira vez. Foi uma escola, eu nasci no município de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, a escola estadual Menezes Vieira, e lá eu fiz a minha primeira série. E aí eu estava me recordando que quando eu era pequeno, eu achava aquela escola enorme, né? O pátio enorme, a sala enorme, tudo era muito grande, né? E aí depois de adulto, passado alguns anos, eu precisei, quando eu fui ingressar na faculdade, eu precisei apresentar o meu histórico escolar. E no meu histórico escolar não constava que eu tinha concluído a primeira série. Isso é uma coisa totalmente impossível, porque não haviam lançado. E aí eu tive que retornar a essa escola onde eu fiz a minha primeira série, para que eles buscassem lá nos arquivos deles e lançassem no meu histórico escolar as minhas notas da primeira série. E eu fiquei, honestamente, bastante decepcionado. Por quê? Porque a imagem que eu tinha da escola, que era uma escola muito grande, o pátio era muito grande, tudo era muito grande. Só que eu esqueci que eu enxergava tudo muito grande na perspectiva de uma criança. Era uma criança pequena, então obviamente que tudo era muito maior do que eu naquela época, né? Hoje eu sou um homem de 1,84 m. Obviamente que o tamanho da escola hoje para mim é menor, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, caramba, como é que a gente guarda na memória coisas que não são verdadeiras hoje, né? E aí eu fiz uma correlação, e aí eu quero chegar nessa correlação. Os nossos problemas, às vezes, nos parecem enormes, porque nós estamos inseridos neles. E aí nós enxergamos esse problema de forma muito grande, ele parece um gigante. Nós superdimensionamos o problema. Por quê? Porque nós estamos inseridos nele, nós estamos vivendo esse problema. E nós nos comportamos como eu na infância. Olhamos para cima e falamos, caramba, isso é muito maior do que eu. Com o passar do tempo, o distanciamento do tempo, nós vamos enxergar esses problemas com o tamanho que ele tem verdadeiramente. Por quê? Porque depois de algum tempo, nós aprendemos a lidar com os problemas. E eles já não são mais aquele gigante que estava querendo nos esmagar. Então nós começamos a enxergar esse problema, ou esses problemas, com o tamanho real dele. Nós damos o tamanho ao nosso problema que nós queremos dar. Às vezes as pessoas estão nos apresentando a solução. Elas só não podem realizar para a gente, mas elas estão nos apresentando a solução. E nós nos recusamos porque nós estamos tão inseridos no problema que não conseguimos escutar as pessoas e, principalmente, enxergar a solução. Não há nada de errado nisso. Todos nós passamos por esse tipo de coisa em nossa vida. Por quê? Porque nós somos seres em construção. Nós ainda carecemos de experiências. Obviamente que nós não podemos ficar dando murro em ponta de faca, ou seja, nós não podemos ficar insistindo em soluções que verdadeiramente demonstram que não são boas soluções. Se nós insistirmos, é um direito nosso, eu estou usando o meu livre-arbítrio. Porém, eu tenho que ter consciência de que eu vou sofrer as consequências da minha escolha. O que nós não podemos é ficar olhando para os problemas, achando eles excessivamente grandes e não ter coragem para solucioná-los. Nós não podemos ficar olhando para o problema e achar que ele é muito maior do que a minha capacidade de solucionar. Deus jamais vai me dar um problema maior do que eu possa solucioná-lo. Tem até um ditado popular que diz que Deus não dá o fardo maior do que aquele que eu possa carregar. E é verdade, os problemas são os fardos que nós carregamos. Todos nós temos limitações, isso é a coisa mais natural, óbvio. Como nós somos seres em construção, nós temos limitações.
Mas o fato de eu ter limitações não significa que eu não possa solucionar os problemas. O que eu tenho que aprender é pedir ajuda. Se eu não posso sozinho, eu peço ajuda. Agora, se eu não tenho capacidade, se a minha limitação não me permite solucionar esse problema, e se eu não aceito a ajuda das pessoas, ou não peço a ajuda das pessoas, mesmo sabendo que sozinho eu não soluciono os problemas, qual a solução que eu quero para isso? Nenhuma. Eu quero continuar vivendo o problema achando que ele é muito grande e que eu sou muito pequeno e, portanto, incapaz de solucioná-lo. Queridos e queridas, quando eu era criança, eu enxergava a escola muito grande. Depois de adulto, eu vi o tamanho real da escola. O problema também é assim. Quando nós estamos inseridos nele, nós achamos que ele é muito grande. Mas se nós conseguirmos sermos racionais, se escutarmos as pessoas certas, se buscarmos as melhores soluções, nós vamos enxergar que ele é pequeno ou tem um tamanho menor do que aquele que nós estamos dando a ele. Então, queridos e queridas, vamos nos preparar para solucionar os problemas, vamos, obviamente, nos aconselhar com Deus, mas jamais vamos achar que nós somos incapazes. Não existe nenhuma pessoa que seja incapaz de realizar qualquer coisa que seja. Pode demorar, alguns podem demorar mais tempo para resolver, mas vai resolver. Alguns vão solucionar mais rápido porque entenderam mais rápido qual a melhor solução. Mas todos, indistintamente, têm capacidade para solucionar os problemas. Não existe problema que não seja resolvível e não existe problema que seja maior do que a nossa capacidade de solucioná-lo. Deus jamais faria isso conosco. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.